doutor Oliveira, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Queria tirar uma dúvida quanto às avaliações psicológicas que tem no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Queria falar aqui um pouquinho sobre o concurso de soldado. Pode ser? Claro, pode sim. O acompanhamento psicológico para as etapas do exame psicológico da Polícia Militar. Até que ponto um psicólogo desenvolve um bom trabalho com um candidato? Importante a sua pergunta, né? Primeiro, entender você que quer se preparar para as avaliações psicológicas, um item que reprova em 80% os candidatos, muitos de vocês já reprovaram 3, 4 vezes, 2 vezes. Se preparar com profissionais que estão ativos no Conselho Regional de Psicologia e que entendam do assunto. Simplesmente pegar um profissional que não tem esse conhecimento vai dificultar muito. O profissional da psicologia, ele pode sim observar através dos testes psicológicos, sejam eles projetivos ou psicométricos, não importa. Pode sim captar muitas informações, coletar muitas informações sobre a sua história de vida, desde a da infância até o momento atual. Então, importantíssimo se preparar, né? O senhor citou que a preparação para as etapas psicológicas com um profissional regulamentado na psicologia pelos conselhos é importante. Como que eu faço para verificar se quem está me atendendo não é um profissional que não esteja habilitado? Eu consigo consultar o CRP dele ativo no conselho? Consegue consultar, a partir do momento que você vai passar com um profissional, você pode solicitar o CRP dele, o nome completo é o CRP, e aí você pode consultar no site lá, já vai colocar o número de CRP dele e vai ver se ele está ativo ou não, verificar se ele está ativo. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você fazer a consulta. Qualquer profissional da psicologia pode atender do sistema online ou precisa de um requisito especial? Todo profissional que deseja atender através da informatização ou por vídeo, né, precisa estar cadastrado, senão não é possível atendimento. Eu vou deixar também o link aqui embaixo, aí você consulta se o seu profissional tem autorização do Conselho Regional para atender online, que é extremamente importante. O senhor comentou sobre a história de vida da pessoa, do candidato, do indivíduo. Essa história de vida, eu vivi criança, vivi adolescente, quero ingressar à carreira de soldado. Como é que a história de vida ela é interpretada em relação aos testes psicométricos? Vou fazer um HTP, vou fazer um teste de inteligência, um teste de memória. Eu sei que o HTP não é psicométrico, é projetivo, mas como que a história de vida do candidato é influenciada pelos testes que ele faz na Polícia Militar? Vamos pegar os testes projetivos, né? Como grande exemplo, vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Testes projetivos, vocês projetam a história de vocês através do desenho ou através da linguagem da figura, né? Alguns testes nós mostramos uma figura, né, e a pessoa olha a figura e vai relatando aquilo que ela está vendo naquela figura. E através dessas observações o psicólogo consegue entender a sua história de vida, o seu contexto, aquilo que você aprendeu, aquilo que está na sua mente, cristalizado muitas vezes, pelo tempo que você está com aquilo na sua mente, não ressignificou, não buscou ajuda, e você vem trazendo isso lá do tempo de infância, e arrasta até hoje, e é possível, no primeiro teste que você faz, já é possível identificar isso, e se aí na hora que vocês vão para o individual, por exemplo, não vai bater. Essa identificação da história de vida e com os testes que nós temos dentro do concurso da Polícia Militar. Eu estou me falando que muitas vezes o candidato procura respostas na internet e é isso que não vai bater com a história de vida. Não adianta procurar a resposta na internet. Imagina lá que você fez um desenho, né? Ou um teste projetivo qualquer. Você contou a sua história ali no papel, aquilo que foi anotado pelo profissional. E quando você vai para uma entrevista depois, de forma individual, né, que é só você e o profissional que está lá, ou um ou dois profissionais que estão lá avaliando você, ele tem como informação aquilo que foi coletado. A partir do momento que ele tem aquilo coletado, dados coletados da sua história ali no papel, ele vai fazer as perguntas pertinentes àquilo. Aí vamos lá que você aprendeu a fazer o teste. Alguém ensinou você a fazer o teste. Cometeu ilícito, crime. Cometeu uma falha gravíssima aí, não pode acontecer isso. Então você fez o desenho, você aprendeu, e na pergunta ele vai fazer perguntas que são sobre aquilo que está ali no desenho, por exemplo, e aí não vai bater a sua fala com aquilo que está ali, né? E aí você vai, como se você estivesse mentindo. Porque se eu pego o seu documento ali, se eu pego o seu papel e observo que tem algumas coisas ali da sua história de vida, do passado,
uma tristeza, uma angústia, sei lá, alguma coisa que feriu você no passado, por exemplo, eu posso fazer com que na minha conversa, na minha preparação, e aí são sessões terapêuticas, de diálogo, de conversa, que você ressignifique essa história e você já não coloque mais ela nesse contexto. Então, quando você vai para uma entrevista individual, aí você vai falar de uma outra forma, e não foi ensinamento. Eu, como profissional, eu tenho que observar aquilo que dificulta o seu caminhar, um relacionamento interpessoal, uma falta de autoconfiança, um medo, e trabalhar para que você possa sair disso. E aí sim você segue seu caminho, sua jornada. Doutor Oliveira, tem um questionamento aí que foi trazido no WhatsApp por alguns candidatos. Se é importante ter um acompanhamento psicológico antes da semana da etapa do psicológico, e qual momento eu já começo a procurar? Porque muitas vezes a gente tem essa informação aqui no WhatsApp, o pessoal entra em contato comigo, que não tem dinheiro, é difícil, a gente entende dessa história de vida, muitos trabalham no iFood, né, nesses novos empregos, a remuneração é pouca. Mas em qual momento eu procuro um acompanhamento psicológico, eu que estou prestando concurso para soldado da Polícia Militar? Primeiro, eu acho que eu tenho que dizer para vocês que toda vez que vocês encontram uma dificuldade, né, e vocês percebem uma dificuldade em vocês, essa preparação, essa busca por essa preparação, por esse aprimoramento da sua história, do seu ser, né, a subjetividade, são aspectos seus que precisam ser trabalhados. Se você deixa para a última hora, para os últimos dias, os últimos momentos, vai ficar difícil para você assimilar isso, melhorar esses aspectos. Quanto antes, melhor. Então, quando vocês entendem que o concurso vai ser em fevereiro, em março, vocês deixam sempre para o último instante para se preparar. E dessa forma fica bastante difícil de atingir a meta. Mas a gente pode criar um marco. Acho que essa é a dúvida que o pessoal nos coloca aqui no WhatsApp. Gente, se você quiser participar com perguntas, nos comentários, faça a sua, que a gente vai produzir os vídeos aqui, sem problema nenhum. Mas eu acho que seria legal estabelecer uma etapa. Será que assim que ele passou na prova escrita já é o momento? Ou tem que esperar o TAF, o médico? Passou na prova escrita. Fiz a prova escrita. Tirei lá minha nota acima de 50%, vai estar aprovado. É isso que nos mostra a estatística. Já é o tempo, então, de procurar o psicólogo. Já é o tempo de procurar o profissional, o psicólogo lá ativo no Conselho Regional de Psicologia. E vamos lembrar aqui que a Cognos, ela trabalha com o desenvolvimento das habilidades humanas pela ciência. Nós usamos a ciência para ajudar vocês. Não tem invenção, não tem história. A gente realmente quer saber quem é você e isso nos interessa muito. Desde lá da sua infância, sua história de vida com o pai, com a mãe, abuso sexual, violência doméstica, uso de droga. Não acolhimento, afastamento dos pais, afastamento dos responsáveis, briga com irmãos, briga na escola. Briga em família, bullying que sofreu. Tudo isso pode ser variáveis que o psicólogo na Polícia Militar tem para reprovar o candidato. Sim, e aí todo mundo me pergunta assim, doutor Oliveira, mas pode procurar um psicólogo para melhorar esses aspectos? Poxa, se vocês reprovaram algumas vezes lá, e muitos de vocês foram 2, 3 vezes, e vocês foram na devolutiva e alguém falou para vocês assim, vocês não têm relacionamento interpessoal, não têm confiança, têm medo, então vocês vão continuar com o medo de vocês, sem ter relacionamento interpessoal, sem uma boa verbalização, não vão então buscar ajuda para melhorar esses aspectos? Pode buscar ajuda sim. Até porque quando você tem na Polícia Militar ou qualquer outro concurso público na área policial, essa devolutiva, você só tem a nota, né? A interpessoalidade. Só que a gente fala, isso aí é a queixa, né? A demanda precisa ser trabalhada com um profissional de psicologia. Qual é a diferença do psicólogo que faz o acompanhamento psicológico para as etapas do concurso público em relação ao coaching? Ou agora a PNL com inteligência emocional? Bom, a gente tem que pensar que o profissional da psicologia, né, é um profissional que estudou 5 anos, né, e muitas vezes fez pós-graduação, doutorado, enfim, fizeram uma faculdade que trouxeram muitos conhecimentos sobre o ser humano. Você aprendeu ali aspectos de mente, aspectos de subjetividade, de projeções, isso a gente já laboratório de testes, muita coisa, os testes que a gente vivenciou, e eu acho que a Cognos, tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que é o que a gente mais faz aqui,
aprender, conhecer como o trabalho acontece, que significado tem aquilo, como a gente avalia. A gente não adivinha aqui, a gente pega lá o livrinho lá do teste, estuda bastante sobre aquilo para tentar compreender, entender, né? A gente não vai chutando coisas, não é dessa forma que a gente faz. Realmente a gente faz uma análise bem ampla. Mas a diferença entre então, coaching ou alguém que trabalha com inteligência emocional e o psicólogo é um abismo. É um abismo bem grande com respeito a todos os profissionais que trabalham, mas cada um na sua área. Coaching não dá para trabalhar nessa parte da avaliação psicológica. Não tem nem autorização do conselho e comete ato ilícito, comete até crime de exercer funções análogas de psicólogo, devendo ser denunciado e preso em flagrante. Sim, isso aí. É a lei. Candidatos com TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, esses candidatos que estudam na polícia, 1, 2, 3 anos, candidatos estressados, ansiosos, né, eles devem procurar o psicólogo antes da etapa do psicológico do concurso da polícia? Bom, a gente precisa primeiro falar que uma imensidão de seres humanos desse planeta passam por processo de TAG, transtorno de ansiedade gigantesco. Eu acho que muitos de vocês acabam, né, não entendem, mas tem a ansiedade junto de vocês. Existe aquela ansiedade que eu falo sempre assim, é saudável. O que é uma ansiedade saudável? Você recebe um convite ou vai ganhar uma passagem para ir para Disney, você nunca foi para Disney, vai gerar uma ansiedade gostosa, que é a ansiedade da viagem, do prazer. Mas tem um cara que já sofre por antecipação, né? Que é aquela ansiedade que, o que vai acontecer lá no dia? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Já começa a treinar pergunta e resposta. Isso é muito comum, né? Eles vão perguntar isso, eu vou responder aquilo. Gente, vocês estão se preparando para uma carreira militar, para chegar à polícia militar. Então a entrevista não tem que ser decorada, né? É uma entrevista que você tem que saber sobre o que você conversa. Porque não se sabe como que o psicólogo vai perguntar, que tom, entonação, se vem ou não vem aquela pergunta, com preposição, sem preposição. Quem se prepara vai muito mais tranquilo, porque eu na minha vida toda eu fui aprendendo, né? Claro que eu passei por essas etapas como muitos de vocês, do medo, da insegurança, mas eu fui aprendendo, eu fui buscando ajuda e isso foi desenvolvendo. Então hoje, se eu for para uma entrevista, seja lá com quem for, eu vou conseguir verbalizar bem, porque a minha maturidade me trouxe conhecimento, a minha história de vida trouxe conhecimento, mas se você não consegue buscar essa maturidade, se você ainda está, muitos de vocês continuam ainda, quando a gente faz os testes projetivos, vocês são adultos vivenciando a infância e a adolescência ainda. E muitos adultos ainda vivenciam, né, a adolescência e a infância. Isso é chamado de adolescência tardia. Há um estudo na psicologia que trata desse mundo fluido, né? O mundo fluido é aquele mundo da internet, mundo das redes sociais, onde eu acredito conhecer as coisas e não sei nada. O mundo de Bauman. Doutor Oliveira, hoje então, para a gente finalizar, para não ficar muito extenso esse vídeo, e você que está nos assistindo até agora tem alguma dúvida, só comentar, colocar aqui nos comentários, propor novos temas que a gente vai estar respondendo. Esses candidatos que estão se preparando para o concurso da Polícia Militar, eles vivem geralmente em grupos, né, que são as tribos digitais, e a gente ouve falar, assim, comentários de que como é fazer o teste, de fazer o teste. Vamos apagar tudo isso, vamos fazer a coisa certa. É isso que você está falando, procurar o profissional. E aqui na Cognos a gente tem uma parceria forte com os cursos CDP. Se você é aluno do CDP e está nos assistindo e tiver interesse em fazer acompanhamento psicológico, aqui no link você vai saber. Mas é isso, doutor Oliveira, procurar sempre essa orientação com o profissional. Sim, procura a ajuda do profissional, profissionais que, primeiro, acho que gostam, né, de trabalhar com esse tipo de desenvolvimento, essa preparação, que eu acho que isso é muito importante. Mas não é qualquer profissional. A gente vê diversos psicólogos que não têm o conhecimento técnico de uma área aplicada, né? Isso, precisa saber manusear isso tudo, porque a entonação de voz traz, para mim, vou falar eu como profissional, o jeito que vocês falam, o jeito que vocês verbalizam, a maneira, a entonação de voz, a postura de vocês, como vocês se colocam, tem vários aspectos. Então, os meus olhos, quando vocês chegam até para se preparar para conversar comigo, eu já consigo falar, muda isso, muda aquilo. Pessoal, até aspectos de vocês que vocês colocam lá nos seus aplicativos, como WhatsApp,
Instagram, Telegram, TikTok. até esses aspectos de vocês lá são significativos para mim. A maneira que vocês respondem quando a gente faz uma pergunta, quando vocês perguntam para a gente como é o processo. Os sobre assumidos e não realizados, isso aí são aspectos importantes do psicólogo a observar. Eu observo, por exemplo, até quando vocês me fazem um questionamento e eu explico para vocês sobre a questão que vocês me trouxeram e vocês simplesmente param de conversar. Eu falo, poxa vida, quando o cara me faz uma pergunta no WhatsApp, eu começo a desenvolver o papo com ele, de repente ele para, não atende mais, não responde mais. E eu falo, será que ele queria colher só aquela informação? Aí eu fico pensando, como é que está preparada uma pessoa dessa para seguir adiante? Não está preparado. Bem, gente, era esse o vídeo que eu queria trazer hoje para você. Uma conversa com o Dr. Oliveira explicando os aspectos relacionados às etapas de concurso público da Polícia Militar. A gente se vê no próximo vídeo.